dando aqui a paz para todos que aqui estão na mesa e deixa aqui uma pergunta. É a Renata Guimarães, é de Macaé, que fica no Rio de Janeiro. E ela faz uma pergunta dentro de um texto bíblico que eu posso dizer até que é controverso. Não é? Está no livro de Juízes, no capítulo 11, de 29 a 40, né? Aquela de Jefité, que fez um voto de sacrificar uma pessoa. Se ele vencesse os amonitas, não é? Que Deus aceitasse esse sacrifício. O texto diz que Jefité venceu os amonitas, cumpriu seu voto e sacrificou sua filha. Creio que Deus não aprova a prática de sacrifício humanos. Como entender esta passagem? Eu já quero afirmar que Deus, inclusive no livro do profeta Jeremias, em outras passagens, Deus diz que ele não recebe, não aceita do agrado dele, não é sacrifício humano como outros povos faziam. Então já é uma ordem de Deus. Aí já é mais, então, um entendimento que temos que ter desta passagem. Há quem diga que o voto foi cumprido, foi levado a efeito, e há quem diga que, numa interpretação mais apurada, não houve o sacrifício da filha de Jefité. Pastor Mário Souza, pergunta difícil é para o pastor. Irmã Renata, Jefité foi o 8º juiz de Israel. O livro de Juízes nos mostra pelo menos 12 juízes. 12. Mas num total vai chegar a mais, né? A mais. Porque o primeiro juiz foi Moisés, o segundo Josué, né? E esses não estão, o nome de Josué está só escrito lá nos 2 primeiros capítulos falando da sua morte, né? E depois de Sansão veio mais Eli e Samuel, que também, embora Samuel escrevendo o livro de Juízes, o nome dele não consta lá. São 4 juízes que não está aqui no nome, na lista, e dentro do livro de Juízes tem 12. E o Jefité aqui é o 8º. E o Jefité era filho de uma prostituta e houve uma briga muito séria lá, estava vendo o pessoal, os amonitas oprimindo, então chamaram ele para ser rei, para dominar, ser juiz. E após algumas exigências, ele resolve aceitar e partir para a briga. Então, ele faz um voto ao Senhor que se Deus lhe desse a vitória, ao retornar, o que ele encontrasse, a primeira coisa que viesse a seu encontro, ele sacrificaria ao Senhor. E quando ele vem, quem é que vem ao seu encontro? A sua filha. Ali deixou ele com o coração dilacerado. E a Bíblia não dá, no texto em si, nenhuma ênfase a mais, a não ser que, após ele ter sacrificado a filha, o que acontece? Aí vem aquele período onde as meninas saíam para chorar sua virgindade por 2 meses, e a Bíblia diz que ela não conheceu o varão. E o sonho de qualquer moça naquela época era o quê? Se casar, ser mãe. Uma mulher que não tivesse filho era considerado o opróbrio da sociedade. Isso sem falar também que havia uma esperança, né? Da vinda do Messias, do Redentor do mundo e tal. Note bem. E aí o sacrifício foi o quê? Foi literal? Foi físico? E eu quero dizer para vocês que tem medalhões aí defendendo o sacrifício físico, literal dela. E eu quero dizer para vocês com toda a certeza da minha alma que eu não acredito nessa história. Porque o único sacrifício humano que Deus aceitou foi o de Jesus na cruz. Vocês se lembram de Isaac. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, eu quero o teu filho, teu único filho. E o que foi que Abraão fez? Ele não relutou, ele não duvidou. Pegou o menino, enfim, fez toda aquela trajetória, basta vocês lerem Gênesis capítulo 22,
de 1 até o 14. E na hora que o braço dele já está erguido, imagine essa cena, imagine aí. Ele com o braço erguido para descer e molar o menino, uma voz bradou-lhe desde os céus: Abraão, Abraão, agora sei que temes a Deus, né? E ali, aquele gesto final foi impedido. Deus queria, era o propósito de Abraão.